Então acompanhe comigo a leitura. Sim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas coisas, estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá, do modo como o vistes subir. Meus irmãos, alguns livros e alguns filmes, eles possuem uma história completa. Eles são uma história que possui início, meio e fim. Ou seja, é uma história fechada de tal modo que não permite um espaço para que haja uma continuação. Mas outros autores e também diretores de filmes, eles às vezes escrevem planejando, ou seja, com o objetivo de deixar um sistema aberto para a continuação daquilo que eles estão fazendo, seja um filme, seja um livro. Então, assim, a pessoa que faz isso, o autor que faz isso, ele está visando uma sequência. Pensa, por exemplo, no Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é uma trilogia, né? Então tem lá a Sociedade do Anel, as 2 Torres e o Retorno do Rei. É uma história que ela se completa com esses 3 volumes, com esses 3 livros. E assim também é Atos dos Apóstolos, Lucas e Atos dos Apóstolos, melhor dizendo. Então, Atos é o 2º volume do 3º evangelho que nós temos, conhecido também como o Evangelho segundo escreveu Lucas. Então, Lucas, ele começa aqui o livro de Atos dos Apóstolos praticamente do ponto onde ele parou lá no seu evangelho, no capítulo 24. É por isso que ele fala aí, né, escreveu o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, esse primeiro livro é o livro do Evangelho de Lucas. Aqui, interessante que a palavra livro, essa palavra literalmente significa palavra. Tá? Esse termo literalmente significa palavra. Pode ser entendido também como mensagem, mas ele seria muito bem aqui traduzido como relato, a ideia de uma narrativa, né? Lucas, então, ele está se referindo a essa primeira narrativa, ou seu primeiro relato que ele escreveu a Teófilo. E é interessante que lá em Lucas, no capítulo 1, ele fala lá que ele escreveu coisas coordenadas, né? Averiguando aquilo que aconteceu entre eles. Alguém abra lá para a gente, por favor, Lucas, capítulo 1, versículo 1, até o versículo de número 4. Lucas 1, do 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de apurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo,
uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, tá vendo? Lucas, ele faz uma investigação bem minuciosa, digamos assim. Ele vai atrás das coisas. Veja que é interessante isso aqui, né? Lucas não escreveu o seu evangelho em meio a êxtase, né? Entrou lá num que a gente às vezes pensa isso, né? O livro é inspirado, aí o espírito desce sobre a pessoa, ela começa a escrever descontroladamente. Não foi assim. Lucas, ele foi atrás dos relatos, da história. Muito provavelmente ele ouviu dos outros apóstolos, dos outros discípulos de Jesus, as coisas que o próprio Jesus fez. Lembra que Lucas ele não era judeu, ele era gentil, então ele não foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Então, embora a Bíblia não relate isso, dá a entender que Lucas ele ouviu o relato sobre Jesus, sobre o que Jesus fez, de uma segunda mão, digamos assim, né, dos apóstolos ou dos primeiros discípulos, que são as primeiras testemunhas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é essa narração que é o primeiro livro que é descrito aqui, no versículo 1, e agora a gente está no segundo volume dessa obra aí, de Lucas, e ele escreve a uma pessoa chamada Teófilo. Então, o público original de Atos é uma pessoa. Lembra que os livros da Bíblia, eles foram escritos visando um público da época, um público original. Então isso aqui é muito interessante, né? A Bíblia, ela é para nós, mas ela não foi primariamente direcionada a nós. E assim é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi primeiramente endereçado a uma pessoa, que no caso aqui se chama Teófilo. O nome Teófilo significa amigo de Deus. Era muito comum esse nome entre os judeus da diáspora, ou seja, os judeus que estavam dispersos, no caso não viviam ali na Judéia, mas estavam espalhados pelo Império Romano. Então era muito comum esse nome. Muito provavelmente Teófilo era uma pessoa de grande importância, porque lá em Lucas, o autor ele chama ele de excelentíssimo Teófilo. Ou seja, é um termo que é usado para uma pessoa de importância, uma pessoa de autoridade. Tá? E aí talvez até Teófilo fosse o patrocinador dessa obra aqui, porque no mundo antigo a pessoa não tinha tempo para ficar escrevendo, né? Poucas pessoas se tornavam escritoras. E Lucas, no caso, foi uma dessas pessoas, talvez patrocinado pelo próprio Teófilo, que era um cristão, e agora estava recebendo ali, da parte de Lucas, um relato acurado a respeito do que Jesus fez, do que Jesus ensinou, do que aconteceu no ministério do Senhor Jesus. Então, o primeiro livro foi sobre a vida de Jesus, sobre as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, né, especificamente sobre as suas obras, o seu ensino. Mas é interessante aqui, meus irmãos, que essa referência ao que Jesus começou a fazer e a ensinar sugere que essa segunda obra é sobre o que Jesus continua a fazer e continua a ensinar. Então veja que o primeiro livro de Lucas foi sobre Jesus, sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus ensinou, até o dia em que ele foi elevado aos céus. Mas a exposição de Lucas não terminou naquele livro. Jesus, no caso, continua fazendo coisas. O livro de Atos mostra o que Jesus faz por meio do seu Espírito e por meio da sua igreja. Então, o ministério da igreja, aquilo que a igreja de Cristo faz aqui, não é como se Jesus estivesse ausente, ou seja, ele foi embora e deixou as coisas na nossa conta aqui, para a gente ajeitar as coisas para quando ele voltar. Não é assim que acontece. Jesus ele está fazendo coisas ainda, por meio da sua igreja. Então, ele não parou de realizar feitos depois que ele terminou o seu ministério terreno na Galiléia e na Judéia. Ele continua operando através de nós, tirando pessoas das trevas, libertando os homens das garras do diabo e manifestando o reino de Deus, assim na terra como no céu. Então, nesse sentido, a gente pode até entender o livro de Atos, ou chamar o livro de Atos, como livro dos Atos de Jesus. Tá? O livro dos Atos dos Apóstolos, embora a gente conheça assim, é um livro dos Atos do Senhor Jesus, né? Por meio dos seus apóstolos, por meio da sua igreja. Então Deus, no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Filho, continua operando no mundo através do seu povo. Esse povo eleito, esse povo escolhido, renovado através da sua
que a sua obra. Estão acompanhando até aqui? Vocês podem falar, tá, gente? Isso aqui não precisa ser um monólogo, não. Pode perguntar e também falar. Então veja, meus irmãos, que versículo 2, alguém lê pra gente? Até os dias depois de haver alguns Então, sobre as coisas que Jesus começou a fazer, ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Interessante que o autor ele menciona aqui que Jesus ele deu mandamentos aos seus apóstolos. Só que a palavra aqui grega, a palavra mandamentos, na verdade é um verbo, né, que é dar mandamentos. Ele está no singular. Então, a ideia de que Jesus deu mandamento. Que mandamento é esse, né? Provavelmente, Jesus ele deu mandamento a respeito da estadia ou da permanência dos seus discípulos ali na cidade de Jerusalém. Tá? Lembra que ele fala isso lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, Lucas 24, 49, diz o seguinte: porém vós permaneceis na cidade até que sejais revestidos de poder. Então, é uma alusão aqui, provavelmente é uma alusão a essa promessa do Pai, esse mandamento, no caso de Jesus, é a promessa do Pai de derramar o seu Espírito sobre o seu povo. E é interessante essa ordem de Jesus que a gente vai ver também aí no versículo de número 4 e 5, né? Essa promessa do Espírito Santo e essa ordem para que eles permanecessem na cidade. É interessante isso aqui porque lembra que a ocasião para os discípulos permanecerem ali na cidade não era propícia. Então, lembra que depois que Jesus morreu, antes mesmo, né? Antes de Jesus ir para a cruz, quando ele estava no Getsemane, os soldados foram lá prender o Senhor. O que os discípulos fizeram? Eles fugiram, porque eles ficaram com medo de serem levados juntamente com Cristo. E aí, depois que Jesus morre, eles fogem, eles permanecem em oculto, se trancam lá na casa, né? Com medo dos judeus. Então, eles estavam com medo de acontecer alguma coisa com ele, ou seja, Jesus estava ensinando, mataram ele, a gente estava com ele, então vai acontecer alguma coisa conosco também, pode acontecer alguma coisa conosco. Então eles ficaram trancados lá com medo dos judeus. Então essa ordem aqui, ela é dada numa ocasião que não era muito propícia para os discípulos permanecerem em Jerusalém. Mas mesmo assim Jesus ordena isso, né? Então Jesus manda, no caso aqui, seus discípulos permanecerem em um ambiente hostil. É claro que essa ordem aqui não deve ser seguida sempre. O próprio Jesus, ele, nos seus ensinos, ele fala que quando vocês começarem a ser perseguidos em um lugar, fujam para outro lugar, saiam de lá. Mas, meus irmãos, todavia, a igreja deve pedir graça a Deus para falar de Jesus e permanecer firme, né, mesmo quando o ambiente é desfavorável, perigoso e hostil. A gente sabe que isso pode acontecer. Está numa época aí de eleições, daqui a pouco começa, né? E talvez suba alguém no poder do nosso país que seja contrário à fé cristã, comece a pregar contra a fé cristã, contra o povo de Deus, e talvez possa surgir uma perseguição aqui no nosso meio. Então, nós devemos lembrar disso, né, que nós devemos permanecer firmes, até mesmo quando o ambiente não é favorável, o ambiente é hostil. Não devemos pular fora do barco, digamos assim, quando a igreja está num ambiente de perseguição, num ambiente que não é favorável para ela, mas ela deve dar testemunho a respeito do Senhor Jesus Cristo. E versículo 3, alguém lê para a gente, por favor? A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis,
aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, depois de ter padecido, aqui a palavra é sofrer. Depois de sofrer, ele se apresentou vivo. Então, é claro que o autor ele não está falando aqui de um sofrimento como a gente passa no dia a dia, seja ficar triste ou sofrimento que nós passamos enquanto vivemos aqui nesse mundo de vez em quando, né, que nos acomete. Mas é literalmente a ideia do sofrimento de morte que o Messias provou, o sofrimento vicário do Messias, a morte que ele sofreu na cruz, e é por isso que apresentar vivo, aí faz todo sentido. Ou seja, ele morreu e agora ele está ressurreto. Então, se Jesus não tivesse morrido, né, qual o motivo de destacar isso aqui, né, que ele se apresentou vivo? Então, é isso aí que o autor está falando. Esse é um tema que aparece no final de Lucas, a ressurreição de Jesus depois do seu padecimento. Isso aparece lá em Lucas 24, 7. Eu vou ler para os irmãos. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscitado no terceiro dia. Lucas 24, 26. Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Lucas 24, 46 também. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então veja que lá no final de Lucas, o texto termina com Cristo, melhor dizendo, fazendo alusão à sua morte e à sua ressurreição, ao seu sofrimento e humilhação e à sua glória também. E aqui ele volta exatamente a esse tema. Lucas está começando do ponto onde ele parou no seu evangelho. E quais provas incontestáveis da ressurreição de Cristo nós podemos destacar? Porque ele fala aí, ele depois de padecer, ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Que provas incontestáveis são essas, né? Algumas nós podemos destacar aqui, talvez estivessem até mesmo na mente de Lucas quando ele falou isso aqui. Por exemplo, o túmulo vazio lá em Lucas 24, 2. Então, lembra que as mulheres foram ver Jesus, no caso, lá para embalsamar o corpo dele, né? E aí elas encontram o túmulo vazio, a sepultura vazia. Depois Pedro vai lá também e encontra a mesma coisa. É claro, meus irmãos, que, lembrando aqui que o túmulo vazio, ele não prova absolutamente a ressurreição. Ele sozinho não prova a ressurreição, até porque os discípulos, eles viram o túmulo vazio e não creram imediatamente. Mas o túmulo vazio, ele é uma prova que tem força quando Jesus aparece ressurreto aos seus discípulos. E essa é a segunda prova incontestável que nós destacamos aqui. Jesus ele apareceu aos seus discípulos várias e várias vezes. Lucas menciona algumas dessas aparições lá no capítulo 24, versículo 30 a 31, versículo 36 também. Então, o túmulo vazio e as aparições de Cristo são como se fossem as duas asas de um avião. Essas duas evidências, elas trabalham em conjunto para provar que, de fato, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Além disso, o corpo físico de Jesus e suas feridas foram apresentados ali aos seus discípulos. Então, lembra lá que o corpo de Jesus, que foi crucificado, ele ressuscitou, mas ainda tinha lá os ferimentos que ele adquiriu, digamos assim, na cruz. Então, a ideia de que Jesus ressuscitou com o mesmo corpo, é claro que a gente sabe que o corpo dele tinha qualidades diferentes, mas a ideia de que era o mesmo corpo, era a mesma pessoa que estava ali na frente deles, porque essas feridas, tanto os cravos nas mãos, nos pés, o lado ferido dele também, aprovavam que de fato era o próprio Cristo ressurreto. E também aqui a gente destaca aqui a ressurreição de Jesus na presença, ou melhor, a refeição de Jesus na presença dos discípulos lá em Lucas 24, 41 a 43, que até é destacado aqui no nosso texto quando fala aí que Jesus comeu com os discípulos no versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Então, veja, Jesus, ali não era um espírito, não era um ser desencarnado, era
alguém em corpo, porque ele comeu ali com os discípulos, estava sentado à mesa com os seus discípulos. É interessante, querido bacharel, que a Bíblia, né, quando ela fala da ressurreição de Cristo e quando há a narrativa acerca da ressurreição, é interessante que a maneira que o Espírito Santo inspirou aqueles homens que escreveram a Bíblia, os evangelistas, ela é poderosa e ela ela é harmônica com a realidade, né? Porque eu fico pensando, se eu fosse mentir sobre algo, eu procuraria não deixar margem para nenhum questionamento. Então eu colocaria, se eu estivesse mentindo, então viram ele vivo, ponto. E ninguém duvidou. Mas o texto não diz isso. O texto diz, como você bem lembrou, pastor Mateus, que houve dúvida, houve questionamento, porque, né, convenhamos, não é todo dia que alguém ressuscita dos mortos. Então, houve dúvida, houve incredulidade, Tomé. Sim. Vai dizer, então, assim, mostra que a ressurreição é real. Primeiro, uma evidência, um túmulo vazio, mas não diz tudo. Depois, algumas mulheres o viram, mas ainda há dúvida. Depois, os apóstolos foram conferir e também não havia nada lá. E então, Jesus começa a aparecer aos poucos, Tomé duvida, depois dos 11 terem visto a Cristo, e agora Cristo aparece. Então, vai construindo e vai se aprendendo, fica uma coisa muito real, né? Então, é maravilhoso como isso é descrito pela Bíblia. Mostra que, de fato, por outras evidências que Paulo também vai tratar, né, em 1 Coríntios, mas que Cristo de fato ressuscitou. E a narrativa é muito crível, né? Sim. Da maneira que se Sim. O senhor lembrou de algo interessante, que foi essa incredulidade, né, dos discípulos, porque de fato, se tivesse mentindo, era só falar, viram, creram, né? Pronto, acabou. Só que aí é interessante que entra até numa coisa que a gente chama na história, quando a gente está tratando de história de Jesus, de critério do constrangimento, porque você tem aqui um relato que mostra algo que é constrangedor para a igreja do primeiro século, ou seja, os primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos, que eram, no caso ali, a base da igreja, né? Não crendo em Jesus, duvidando. Então, é uma coisa que não faz nem sentido, né? É constrangedor para a própria igreja. Então, se estivesse inventando, ninguém ia falar isso. Ia criar esse constrangimento. Entende? Então, o fato disso estar lá torna a narrativa mais crível ainda, mais real ainda. E outra coisa também é que os discípulos, se eles estivessem inventando, por que eles falaram de ressurreição, né? Por que eles inventaram logo a questão de que Jesus apareceu ressurreto? Porque eles poderiam ter inventado qualquer outra coisa. Fantasma, né? Jesus apareceu em espírito. Poderia ter inventado isso. Aí alguém vai falar, não, mas eles colocaram aquilo ali porque no Antigo Testamento está escrito sobre ressurreição, eles queriam provar que a Escritura se cumpre em Jesus. Tá, tudo bem. Mas a Escritura nunca fala de uma pessoa só ressuscitando. Quando fala de ressurreição, se fala de ressurreição geral. Ou seja, todo o povo de Deus ressuscitando, todo Israel ressuscitando, nunca só uma pessoa. Então, eles falam disso ali porque, de fato, é uma das coisas que aconteceram ali naquela semana da paixão de verdade. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, isso torna a ressurreição mais crível ainda, né? Então, ao se referir a essas provas incontestáveis, Lucas assegura a Teófilo que a pregação apostólica sobre a ressurreição e a fé cristã não estão baseadas em fábulas, mas sim na ressurreição física, verídica e convincente de Jesus Cristo. E aí, caminhando no nosso texto, Jesus ele come com os discípulos e determina que eles não se ausentem de Jerusalém, esperassem ali a promessa do Pai. Aí ele diz o seguinte: a qual de mim ouviste? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, vejam, meus irmãos, os discípulos, eles tinham o dever
de como testemunhas do Senhor Jesus, testemunhar a respeito dessa ressurreição, a respeito da ascensão de Jesus também, que vai acontecer daqui a pouco no nosso texto, e sobre o seu ensino, sobre as suas obras. Então veja, o fato de Jesus ele dizer aí para eles esperarem a promessa do Pai fala muita coisa para a gente. Porque o mesmo Jesus que comissionou os seus discípulos a serem testemunhas dele, também disse a esses mesmos discípulos que eles deveriam obedecer a essa ordem de permanecer em Jerusalém, esperar a capacitação de Deus, para de fato, assim capacitados para testemunhar, eles irem. Então, teria que esperar, os discípulos teriam que esperar uma capacitação do Espírito Santo para testemunhar a respeito do nosso Senhor. Então, hoje, nós continuamos dependentes do Espírito. E às vezes as pessoas elas se esquecem disso. Elas se esquecem que é necessário uma capacitação do Espírito para a gente fazer a obra de Deus, para a gente servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Elas pensam que o fato de elas terem uma boa vontade, um desejo sincero de servir a Cristo, já é o suficiente para meter a mão na massa. Mas não é assim que as coisas acontecem. Às vezes as pessoas chegam na igreja, né? Eu estou falando de novo convertido, e já querem fazer tudo, entendeu? Calma, ora a Deus, peça capacitação a Deus, direção da parte dele. É isso que os discípulos estavam esperando. O Espírito Santo não é dado à igreja apenas para eles viverem em santidade, também. Mas o Espírito Santo é dado para a igreja testemunhar a respeito de Cristo, para a igreja servir e fazer aquilo que Cristo desempenhou cada um a fazer. Então, se a gente quer servir a Deus de uma maneira adequada, de uma maneira correta, nós devemos esperar de fato e buscar essa capacitação que vem de Deus. É claro que eu não estou falando que o Pentecoste vai se repetir de novo, tá? Eu estou pegando o que Jesus fala aqui e aplicando as nossas vidas, uma verdade que aparece aqui, tá? Que era necessária essa capacitação do Espírito para os seus discípulos. Então, um autor ele diz o seguinte, né? Que Lucas diria às pessoas que estão ansiosas, né, não conseguem esperar, para que elas esperassem, para que elas esperem, orem e peçam a presença e o poder do Espírito Santo na vida delas, para que elas de fato façam aquilo que o Senhor está designando elas para fazer, orientando elas a fazer. Pode falar, André? Dúvida ali no sentido. Uhum. Qual é a diferença, né, além do fato de Deus, da ressurreição de Jesus para as outras ressurreições citadas na Bíblia? Porque, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, na dúvida e nas ressurreições que ocorreram quando Jesus foi crucificado, também não há nenhuma atenção a isso. A ressurreição, né, foi um símbolo que Deus, um sinal que Deus usou, né, para mostrar que ele era filho de Deus. Por que essa aplicação também não pode ser feita a outras ressurreições que ocorreram? Inclusive, até no Antigo Testamento ocorreu uma ressurreição, como o profeta dizer, né? O profeta diz. Sim. Mas tem alguma coisa que marca essa diferença na Bíblia? Sim, as outras pessoas que ressuscitaram morreram, né? Elas não ressuscitaram para uma vida imortal, entendeu? Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, em Daniel, né, a ressurreição de Jesus é equivalente à ressurreição que Daniel fala. Ele diz que uns ressuscitariam para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, até mesmo os ímpios vão ressuscitar, né, futuramente. Mas a ressurreição dos ímpios não é equivalente à ressurreição dos santos. Então, por que a ressurreição de Jesus ela é diferente das outras ressurreições que aconteceram na Bíblia, nos evangelhos, que foram até mesmo realizados pelo próprio Cristo? É porque essas pessoas ressuscitaram e morreram de novo. Cristo ressuscitou
com o corpo da nova criação, com o corpo imortal, não mais susceptível aos efeitos do pecado e da queda, entendeu? Então seria isso o fato principal, né? Respondeu a pergunta? Então tá bom. Ele é chamado primogênito. O primogênito dos mortos, né? Porque a ressurreição dele é incomparável. Embora, como você bem respondeu, aí o André lembrou, houve outras ressurreições, mas a dele é incomparável porque ele é o primogênito, porque ele ressuscita gloriosamente, um corpo glorificado, né? E outra coisa a lembrar também, né? Não é qualquer um que ressuscita, né? Ou seja, não é só o fato de ressuscitar, mas quem é que está ressuscitando, né? É o varão aprovado por Deus, lembra que vai usar, né? Varão aprovado por Deus, que vocês entregaram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sim. Então há muita singularidade em Cristo nesse sentido também. Embora a pergunta é boa, né? De fato há ressurreições acontecendo. Mas o que difere, o que distingue de Cristo? Então, Mateus respondeu. Ele ressuscitou para uma vida, como fala o autor aos Hebreus lá no capítulo 7, uma vida indissolúvel, né, que não perece. Miliana, você levantou a mão? Não, eu queria ainda falar sobre esse assunto, porque não teve alguém, eu acho que foi Elias, que morreu, ressuscitaram e foram ao céu. Então, Elias e Enoque, pelo que dá a entender o texto bíblico, eles não morreram, né? Enoque, o texto lá fala no capítulo 5 de Gênesis que ele não viu a morte porque Deus tomou para si. Então, é interessante que isso aí dá margem para tanta coisa, né? Que depois os judeus começaram a especular isso aí, falando que Enoque lá no céu, né? Que virou um anjo e tal, mas não tem nada disso. Enoque, ele não passou pela morte, mas foi levado para o céu. Assim como Elias também. Tá? Elias, a gente leu lá, você estava no começo? A gente leu lá o texto de Segundo dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, fala lá de Elias sendo levado para os céus. Né? Agora, é claro que até mesmo essa ascensão de Enoque e Elias aos céus, elas não são iguais à de Jesus, porque Jesus ele sobe aos céus para cumprir o Salmo 110, né? Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então o trono de Deus, pelo qual ele governa o mundo, está no céu. Então Jesus ele é levado para lá como aquele que é o regente agora, Senhor do mundo. Ele rege todas as coisas, ele está sentado à destra da majestade. Então a ascensão de Cristo ela tem essa distinção da ascensão desses outros homens, né? Então, respondeu aí a pergunta? Então, a gente parou aí no versículo 4 e 5, né? A gente falou aí dessa capacitação do Espírito que a gente deve esperar. E veja que aí os apóstolos, eles perguntam, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Então, vejam, meus irmãos, por que os apóstolos aparecem perguntando isso aqui? Porque eles estão vendo o Senhor Jesus ressuscitado, né? Depois de uma morte violenta na cruz, eles veem Jesus ressuscitado com um corpo que, obviamente, é um corpo imortal, né? Foi provado também porque Jesus apareceu até mesmo 40 dias aos seus discípulos. Então era de fato o Senhor Jesus Cristo. E talvez ele estivesse até ligado isso com outras passagens das Escrituras. Por exemplo, em Ezequiel 37, fala de Israel, do povo de Deus, sendo ressuscitado e restaurado como nação. Aí lá o texto é interessante que, depois de falar da ressurreição, o profeta vai até na parte seguinte, e essa ressurreição culmina na promessa do servo de Deus, Davi, reinando sobre o Israel renovado, o Israel restaurado. Então, talvez eles tivessem pensado nisso, ou seja, a gente está vendo a ressurreição acontecendo aqui, Jesus está ressuscitado. Lá no Antigo Testamento fala que a nação de Israel ia passar por uma ressurreição e o rei viria para reinar sobre Israel e também sobre
a todo o mundo. Então é agora, Senhor, que o reino de Israel ou melhor, o reino está sendo restaurado a Israel. Então, muitas pessoas entendem essa resposta de Jesus aí que aparece no versículo 8 como um não. Ou seja, não, eu não tô restaurando, né? Ou melhor, no versículo 7 e 8 também. Eu não estou restaurando, vocês não têm que saber o que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Ou seja, isso vai acontecer num futuro distante, eu vou retornar e eu vou reinar sobre todo o mundo. Então, a maioria dos crentes, digamos assim, entende dessa maneira. Mas Jesus não fala que não, nem fala diretamente que sim. Ele não responde nem que não à pergunta dos discípulos, ou seja, o senhor está... é agora que o Senhor está restaurando o reino a Israel? Não fala não. Também não fala diretamente que sim, né? Ele dá digamos que um fora aí nos discípulos, né? Ou seja, não é da conta de vocês, isso aí é do meu Pai, tá? Meu Pai estabeleceu isso pela sua própria autoridade, então vocês não têm o direito de saber isso. Mas eu entendo que o fato de Jesus responder o que ele responde no versículo 8, dá a entender que ele dá um leve sim, tá? Porque o que acontece? Os discípulos, eles perguntam a respeito do tempo que o reino será restaurado, se ele está sendo naquele momento, mas Jesus fala, o que importa para vocês é que vocês anunciem a todo mundo que o Messias ressuscitou e é Senhor do mundo. Então, com isso, Jesus ele indica levemente que a restauração já está acontecendo. Ou seja, agora há alguém que ressuscitou, que está no estado de glória, que é Senhor do mundo, e vocês precisam ser minhas testemunhas, anunciar isso a todo mundo. Então, isso indica que, de fato, o reino está sendo restaurado, mas não como muitas pessoas pensam. Ou seja, Jesus não está dizendo aqui que vai haver um reino milenar de 1000 anos lá em Israel, com Jesus assentado num trono físico de Davi lá na Palestina. Jesus está reinando, e isso a gente vê em vários trechos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala isso, que todo principado, potestade, autoridade, poder, domínio está debaixo de Cristo. O nome dele é elevado acima dessas autoridades. Então, a ideia de que Cristo já está reinando, tá? E principado ali, não entenda só seres espirituais. Principado é autoridade da nossa terra, tá? Pessoas. No caso, na época lá, o próprio César, tá? César e as outras autoridades, outros governantes que ficavam nas províncias, digamos assim, romanas. Então, Paulo ele fala isso várias vezes. Jesus já está reinando. Ele é Senhor do mundo e não César. Então, o reino de Cristo a gente não deve entender apenas como algo espiritual, tá? Ele está no céu, nessa outra dimensão que é o céu, que a gente não deve entender também que o céu é aquela coisa etérea, né? Nuvem e tal, os anjinhos tudo pulando lá na nuvem. A gente não tem que entender céu assim. Céu é a morada de Deus. É claro que o melhor termo para a gente definir isso, talvez, né, seria uma outra dimensão por trás da nossa. E Jesus está lá, assentado no trono, que é de lá que Deus, de fato, rege a terra, reina sobre o mundo. Então, Jesus ele está, de fato, reinando. O reino de Deus já foi estabelecido. É claro que esse reino virá de uma forma mais plena, mais consumada, digamos assim, quando Cristo vier em glória. É interessante que interessante que o território, a ideia dos judeus, né, com aquela limitação territorial do reino de Deus, né, o reino de Israel, aquele sentimento nacionalista, sim, e tal. Jesus, no próprio versículo 8, ele mostra um conceito muito mais abrangente dentro de reino, né? Ele fala, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. A ideia do governo dele não se limitar apenas à terra de Israel, mas ele ser Senhor de todo o mundo. Né? Sim, a gente vê isso até essa promessa nos Salmos. Reine ele de mar a mar, até os confins da terra.
as nações virão até ele, se renderão. Sim. No Antigo Testamento. Sim. E é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, né? De que na sua descendência todas as nações serão benditas, todos os povos serão benditos. Pode falar, André. Não, fica à vontade. Aqui é a hora, tá? No versículo 7, fala assim, fala das competências corretas e autoridade sem de restauração. Isso quer dizer, né? Provavelmente não, né? Mas eu gostaria de saber. Isso quer dizer que a gente pegar o livro de Apocalipse e tentar encaixar ele na nossa época, tentando descobrir onde que vai acontecer a volta de Cristo. Errado. Eu entendo que sim. Eu tenho uma visão particular sobre o texto de Apocalipse, que é um pouco distinto da maioria das pessoas, né? Mas eu entendo que é um pouco complicado, porque literatura apocalíptica, você percebe que ela é muito simbólica. Então, você tentar ficar aplicando isso a cada coisa, surgiu algum político aí que está defendendo que tal coisa, que aí você vai lá e liga Apocalipse. Isso é um pouco complicado, tá? Porque, como eu disse, a literatura apocalíptica ela é muito simbólica. Então a gente tem que entender o texto, as verdades, no caso, que o texto está transmitindo, as verdades espirituais. Não quer dizer que cada coisa que acontece no mundo você tem que ir lá e, né, jogar ali dentro do texto. E respondendo também, ajudando aí, pastor Mateus e André e meus irmãos, quando Jesus, no Evangelho mesmo diz, aí concedente, André e meus irmãos, a volta de Cristo, que geralmente é um objeto, né, de muita especulação, você tem aí seitas organizadas, fundadas com relação especificamente ao retorno de Cristo. Né? Então, o próprio Jesus Cristo diz, olha, com relação àquela hora, ninguém sabe, né? Senão o Pai. Aí eu creio, André, que a sua perspectiva é correta. Se a gente pensa, você quis pensar nesse sentido, de que a ideia de não nos compete saber essas coisas, obviamente, num assunto específico aqui da restauração das coisas, a gente sabe que quando a vida de Cristo vai restaurar todas as coisas. Então a gente pode ligar esse texto também, que Jesus vem dizendo, olha, quanto à hora, não adianta fazer especulação, porque nenhum homem sabe, nem o filho. Aí tem a ideia de economia da Trindade, que é outro assunto, porque não é que o filho não sabe porque não tem capacidade de saber, é que o filho não quis saber. Então o filho entregou o pai, ele tem direito de saber, porque ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Mas como filho, ele não quis saber e entregou o pai. Então eu creio que você está correto nesse sentido. Entendeu? É pecaminosa a especulação de ficar querendo marcar datas, fazer contas para a vida de Cristo. Juntando essas, principalmente o texto que Jesus diz sobre a vida dele. O que a gente pode ligar aqui é a restauração das coisas. E Jesus fala que essa resposta que ele dá aos discípulos, ou seja, vocês não têm direito de saber, faz o que eu estou mandando. É exatamente isso, né? Vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Então se preocupe com isso. Se preocupe em fazer o que eu estou falando para vocês fazer. Tá? Esquece esse negócio de ficar especulando sobre isso. Deixa que o meu pai, ele estabeleceu isso é da conta dele. Né? E eu creio que a teologia também, né, pastor Mateus, a teologia, o ensino bíblico, ele nos leva a nós vivermos cada dia preparados para o juízo. Mesmo que não seja esse juízo exatamente na vida de Cristo. Por exemplo, se eu morro hoje, a minha vida está decidida hoje. Então, ao invés de eu ficar fazendo contas para ver quando é que Cristo vai voltar, eu tenho que estar todo dia preparado. Eu acho que a teologia da Bíblia, ela sempre nos conduz a ele. Lembra que Jesus diz, né? Que o louco sempre acha que vai estar vivo amanhã, né? Mas o que você tem preparado, para quem será? Né? Hoje pedirão a tua alma. Então eu creio que, antes de tudo, é claro, a gente tem um anseio da vida de Cristo. E não acho pecado a gente pensar nisso, né? Até onde a Bíblia permite que se pense e tudo mais. Mas eu acho que a lição principal é: viva a cada dia
preparado para o encontro com o seu Salvador. Porque eu posso encontrá-lo hoje à noite. Eu posso encontrá-lo na vida dele. Mas eu posso encontrá-lo hoje à noite. Então eu tenho que estar preparado. Então é isso, né? E veja que, para terminar, os versículos 9 a 11 falam de Cristo sendo elevado aos céus à vista dos seus discípulos e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E aí o versículo 10 diz, estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Interessante, meus irmãos, que se você for lá no Fórum Romano, no Fórum de Roma, e olhar, entrar ali debaixo do arco de Tito e olhar para o alto, você vai ver que há uma reprodução gráfica ali, né, da alma de Tito ascendendo aos céus, assim como outros imperadores contavam a história, né? Foram o primeiro Júlio César, que conta a história de que viram a alma dele sendo elevada aos céus durante o seu enterro, e a ideia de que ele foi divinizado, e aí seus filhos, né, passaram a se intitular de filhos de Deus. E assim também foi com o imperador Tito. Mas perceba que Lucas ele fala de uma ascensão aos céus aqui, sobre a pessoa de Jesus, mas ele não fala que a alma de Jesus foi para o céu, mas sim o seu próprio corpo. Ele deixa claro que o que ascendeu ao céu não foi a alma de Jesus deixando o seu corpo para trás numa sepultura, mas sim o seu corpo ressuscitado. Então, veja que a fé cristã, ela não é uma fé que acredita que Jesus está apenas em espírito. Eu já vi algumas pessoas defendendo esse tipo de coisa, tá? Que Jesus ele não ressuscitou literalmente. Aquilo ali é apenas uma maneira de falar, né? A ressurreição é apenas uma maneira de falar, mas Jesus apareceu em espírito aos seus discípulos. E por isso o nosso corpo glorificado é um corpo em espírito e não um corpo de fato físico. Mas isso é um erro. A Escritura ela não dá a entender isso. Ela fala que, de fato, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, uma história bíblica interessante que para a gente concluir sobre esse trecho todo que a gente estudou hoje, uma história bíblica que ilustra os acontecimentos aqui relatados é a história de Elias e Eliseu. Então, a gente leu lá que um dos pedidos de Eliseu a Elias foi, eu peço que antes de você ir, você me dê uma porção dobrada do seu espírito. E aí, a Elias fala, olha, dura coisa você pediu, uma coisa muito difícil. Mas se você me ver quando eu for elevado ao céu, então você de fato vai receber isso. E aí a gente vê que realmente isso acontece e Eliseu, ele então passa a desempenhar o seu ministério no espírito e no poder do profeta Elias, o seu antecessor. E assim também nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. Cristo é assunto aos céus e ele agora vai derramar o seu espírito, o seu próprio espírito, o espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, para que os apóstolos, seus discípulos, desempenhem o seu ministério no poder de Cristo. Então, assim também, nós devemos viver aqui pelo Espírito de Cristo enquanto aguardamos o retorno do Senhor. Como diz aí os 2 varões, o Senhor retornará. Jesus, ele não foi assunto ao céu para desfrutar de uma vida sem dores e abandonar a sua igreja enquanto nós sofremos no mundo. Ele foi para enviar o seu Espírito e nos capacitar, a fim de que participemos de sua obra como povo de Deus restaurado. Então, é isso que nos ensina aqui esse texto de Atos dos Apóstolos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a desempenhar o ministério que o Senhor Jesus nos direcionou no Espírito, na capacitação do Espírito Santo. Amém.